Você sabe dizer quais são as 3 atitudes humanas que mais causaram degradação nas últimas décadas? Fica aqui nesse vídeo que nós vamos conversar sobre isso. Olá, seja bem-vindo ao canal Mais Sustentável. E antes da gente começar o assunto desse vídeo, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito se inscrever neste canal e já deixar aqui o seu joinha para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Bem, eu resolvi reunir nesse vídeo um top 3 de atitudes que mais causaram degradação no meio ambiente. Essa informação foi reunida baseada em algumas pesquisas e o número 1 das ações mais causadoras de impacto ambiental está o desmatamento. O desmatamento ele é uma ação humana já praticado há muitas décadas. E por que ele é considerado hoje o maior degradador ambiental? Essa ação sempre foi vinculada à falta de um estudo ambiental no local a ser desmatado, sendo retirado o maior número de árvores possível de acordo com o interesse econômico do responsável pelo desmatamento. Outro fator que não era considerado em conta é com relação às áreas de preservação ambiental, sejam áreas de preservação permanente, próximo às nascentes e cursos hídricos ou algumas reservas legais. Essas áreas, como elas não tiveram o devido cuidado, estima-se que ao longo dos últimos anos houve uma perda de muitas nascentes. E também a falta de proteção dos cursos hídricos pela retirada de vegetação diminuiu muito o volume de água em muitos locais. Isso tem um impacto significativo maior também com relação à fauna. Um dos processos, por exemplo, que é fundamental, áreas de migração de uma característica específica local para outra, de uma região para outra, existem essas zonas, né, onde, por exemplo, aves precisam passar, alguns tipos de animais vão passar por aquele local e são necessárias essas zonas de vegetação que vão fazer a transição de uma região para outra, de um clima para outro. Então, também essas áreas não foram levadas em consideração, levando então à extinção de muitas espécies de animais. E com isso, a gente pode definir aqui que o maior problema que isso causou, além dos que a gente já citou, a formação de ilhas de calor também foi uma das maiores consequências do desmatamento. Antes era a nível microclima, apenas o clima local foi considerado nos estudos iniciais que houve alteração no regime de chuvas, por exemplo, ou nas temperaturas ambientes, mas hoje nós já sabemos que há uma alteração a nível de macroclima, ou seja, um desmatamento local hoje já pode causar uma alteração no clima de um país todo ou mesmo de um continente. E como que isso acontece? No processo de retirada de vegetação, há a diminuição da captação de carbono pelas coberturas vegetais e a diminuição da liberação de oxigênio na atmosfera. Então, essa troca que acontece de forma natural quando a natureza capta carbono e libera oxigênio, ela é reduzida pelas ações humanas, aumenta-se então a quantidade de carbono na atmosfera e a diminuição do oxigênio. E isso é desvantagem tanto para a natureza no processo de agricultura, onde o carbono é fundamental para a composição dos nutrientes no solo, quanto para os micro e macroclimas, onde o oxigênio é o principal elemento que contribui com a sensação térmica. Então, regiões hoje que não possuem mais uma cobertura vegetal, mas em vez disso, áreas impermeabilizadas, a sensação térmica pode variar em até 4 a 6 graus. A ação número 2 de maior impacto ambiental negativo está o descarte incorreto do lixo. Nos últimos anos também, as ações humanas contribuíram significativamente para o aumento dos resíduos que foram descartados na natureza de forma inadequada, sem considerar os aspectos legais. Quando a gente analisa que antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, existiam apenas nas cidades lixões ou apenas locais onde eram dispostos os lixos sem nenhum tipo de controle prévio. Então imagina um solo totalmente desprotegido, sem nenhum preparo, recebendo uma quantidade de toneladas de resíduo por dia. Nessa composição também, pela falta de legislação e de gerenciamento, muitos solos receberam uma grande quantidade de resíduos perigosos. E desses resíduos perigosos tem desde componentes químicos a resíduos de serviço de saúde que não passaram por nenhum tratamento prévio e já foram direto para o solo. Então, uma das grandes consequências aqui é a contaminação do solo e do lençol freático
pelo descarte inadequado de lixo. Outra grande consequência que a gente vê até hoje é a poluição hídrica causada por esse descarte inadequado. Então imagina resíduos que são colocados no local errado, que além de contribuir para o aumento das enchentes, eles também são carreados para esses córregos e para os oceanos. Nós vemos isso hoje com o grande número de plástico que tem sido encontrado nos oceanos, causando a morte de muitas espécies de animais aquáticos, muitos problemas na fauna aquática. E também quando a gente chega em algumas praias é possível perceber os resíduos que o mar devolve durante o ano todo. E depois que foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o número de descarte inadequado reduziu consideravelmente, porém ainda existem muitas cidades que não têm um aterro sanitário instalado de forma a cumprir a legislação nacional ou as legislações locais. A maioria das cidades, mesmo que com a implantação dos aterros sanitários, ainda não possui um programa de coleta seletiva ou de educação ambiental para orientação das populações. E no top 3 das ações humanas causadoras de impacto ambiental está o uso dos combustíveis fósseis. Esse processo causa impacto ambiental desde a exploração até o uso final. É muito comum ver a contaminação dos oceanos pelo derramamento de petróleo nas plataformas. Quando a gente fala do uso, implica tanto indústrias que fazem o consumo desses combustíveis fósseis, quanto nos veículos, e a emissão dos gases poluentes na atmosfera são responsáveis pela formação das chuvas ácidas. E uma das soluções possíveis é a redução da utilização desses combustíveis fósseis e substituí-los, por exemplo, pelo biogás. Alia-se ao problema da geração de resíduos e cria-se então um método de tratamento desses resíduos pela formação do biometano, por exemplo, que pode gerar energia para as indústrias e também ser um tipo de biocombustível para os veículos. Outra forma alternativa também para os veículos seria a fabricação dos carros elétricos. E a exemplo disso, alguns países da Europa, a partir de 2025, outros a partir de 2030, não mais produzirão carros movidos a gasolina. Mas o que você acha dessas 3 ações aqui hoje? Qual delas você acredita que tem um impacto significativo maior? Quais soluções você sugere, se você tem conhecimento a respeito dessa área, para reduzir e minimizar tecnologias novas que poderiam ser utilizadas para reduzir a pegada ecológica nossa? Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Então agora eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que você acredita que se interessam por esse tipo de conteúdo. E a nossa intenção aqui é que a gente possa crescer juntos, cada dia mais, agregando conhecimento, trazendo valor para vocês. E eu vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.